Bom dia, pessoal. Hoje é dia 23 de abril, quinta-feira. A gente está começando mais um UFC, bastante coisa para discutir, principalmente Petrobras, obviamente, que soltou o esperado balanço. Mas antes de tudo, estou aqui com o Caio hoje. O Celson, ele teve que ficar na sala, ele está ouvindo a teleconferência justamente da Petro para passar um pouco mais de informação para a gente, dado que as teleconferências são importantes, porque vai ter bastante pergunta e bastante esclarecimento. Mas hoje estou com o Caio Toledo aqui. Bom dia, Caio. Bom dia, Kim. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Sanar as dúvidas de vocês. Os em Minas também, né, Kim? Hoje, dólar bem volátil. Isso aí. Pessoal, antes de qualquer coisa, se vocês puderem dar um feedback de som e imagem, que aí a gente pode começar a falar, enfim, sobre alguns pontos, principalmente Petrobras. Som e imagem ok. Tô perdido, né? Não, Pedrão, hoje o Celso tá ali, ó, escutando o call da Petro, então eu vim acompanhar meu amigo Kim aqui hoje para falar um pouco hoje de fundamentos também. Tem às vezes dos meus pitacos também na parte de fundamentos. Isso aí. Tô aqui hoje aqui com o Kim. Mas vamos lá. Boa, pessoal. Então, pessoal falando que imagem e som ok. Acho que a gente pode começar. A bolsa, enfim, tirando o Petro, que opera em terreno negativo, uma boa esticada ali nos demais papéis. Eu posso falar um pouquinho de Vale depois. Bancos também, leve alta, mas o que importa, acho, é Petrobras, né? Ontem a gente teve o tão esperado balanço do ano de 2014 fechado. Lembrando que o mercado esperava, porque se não viesse o balanço até o final de abril, diversas dívidas seriam antecipadas pelos credores e, obviamente, a gente está falando de uma dívida de perto ali de 300 bi de reais. Não tem caixa que segure isso, seria um problema e tanto para a Petro. Então estava todo mundo esperando, de fato, saiu ontem o balanço. Hoje de manhã a gente comentou bastante na reunião matinal, mas acho que vale ali os principais highlights ali de Petrobras, para a gente fazer o contexto aqui, e aí depois a gente bate um pouco de papo sobre o case e o que a gente espera daqui para frente. Mas basicamente o primeiro ponto e um pouco mais prático ali, acho que apesar de estar todo mundo esperando esse balanço, a gente é difícil você ver alguma informação que poderia vir que fosse algum trigger de alta para o papel, né? E ainda mais que o papel subiu cerca de 30% ali no mês. Então, uma forte alta, todo mundo já incorporando balanço, etc. Então, difícil você ver alguma informação adicional que fizesse o papel dar uma esticada muito forte depois do balanço. Por isso que até a gente tinha comentado bastante que a gente achava que a simetria de risco era para baixo, né? Tinha muito mais chance de cair, porque muita coisa já estava incorporada. E de certa forma é isso que está acontecendo hoje, né? Petrobras caindo, ali chegou a cair 8% ou alguma coisa nesse sentido, agora deu uma amenizada, mas o pessoal dando uma realizada nas posições. Agora, esse balanço obviamente é um passo importante, não resolve, de forma alguma resolve os problemas da Petrobras, mas querendo ou não, para curto prazo você precisava desse balanço e de fato veio. Então é importante passo aí para os credores não anteciparem nenhum tipo de dívida, tá? Essa é a primeira questão que a gente vê na parte de Petro. Isso aí, por um lado, acalma o mercado, você tinha muita atenção e espera sobre esse balanço. E também você deixa o management um pouco mais tranquilo, teoricamente, para focar no operacional, né? Lembrando que o operacional não veio tão bom assim. Alguns outros destaques, obviamente, é o rombo. O rombo foi de 51 bi de reais, sendo 44 bi de reavaliação de ativos e 6 bi de fraude, né? Então, aqui o Celso comentou bem que o que chamou a atenção, primeiro que a gente já esperava um rombo de cerca de 50 bi de reais, mas o que a gente pode destacar aqui é essa proporção, né? Quer dizer, de 50 bi, 6 bi só é fraude e o resto é incompetência. E o 6 bi foi colocado como sendo 3% de todos os contratos
que a Petrobras tem com as empresas ligadas à Lava Jato. Então, esse número já tinha sido repassado antes, que ia ser na casa de 6 bilhões, e colocaram como sendo má gerência quase 44 e 6 apenas como fraude, né? Então, esses números já eram um pouco esperados, mas tem que ver até que ponto isso daí tem essa proporção de 6 para 44. Nessa parte de reavaliação de ativos, vale destacar que aqui a reavaliação é basicamente Abreu Lima e Comperge. O que eles alegam é basicamente um planejamento mal feito do projeto, algumas taxas de desconto incompatíveis, mas basicamente isso aí é para você justificar essa diferença aqui. Obviamente tem a parte da incompetência, mas essa proporção fraude e reavaliação ficou um pouco distorcida, apesar do mercado já saber bastante, ao longo, enfim, dos últimos dias saíram bastante notícias com relação a isso. Outro ponto é que uma parte do mercado também esperava um rombo menor, entre 10 e 20 bi, e esses devem ter se surpreendido de certa forma. Então, basicamente, o que chamou primeiro é o tamanho do rombo, 50 bi que a gente já esperava, e 2, a proporção, tá? Então, isso a ver melhor, como que eles vão explicar realmente direitinho o que é isso. Outra questão que fica ainda é endividamento. De novo, o balanço é importante para o curto prazo, sim, todo mundo esperava, é o primeiro passo, mas ainda o estrutural continua muito difícil para a Petro. Você tem um endividamento extremamente alto, a gente está falando aqui de 4,8 vezes dívida líquida sobre EBITDA, que nada mais dívida líquida é dívida bruta menos o caixa, sobre o EBITDA, que é o potencial ou a geração de caixa operacional. Então, ela demoraria com o seu operacional cerca de 5 anos para pagar toda a dívida. Então, muito alto. Se a gente olhar a dívida bruta, chegou a 350 bi no final do ano passado, um aumento de 30% na comparação ano contra ano. Então, de novo, estrutural muito ruim para a Petro. Só colocando que a Moody's coloca que as empresas que possuem os papéis no mesmo linha do que a Petro deve ter na casa de 3, né? 3,5 vezes. 3,5 vezes. Então a Petro está acima dessa casa onde que a Moody's colocaria a Petro. E outra coisa que eu acho que vale a pena tocar é que a dívida do ano passado foi com dólar bem menor do que nós temos no dólar hoje. Ou seja, a dívida no primeiro trimestre desse ano deve ser maior do que do ano passado, né, Kim? Isso aí. O pessoal está esperando uma dívida líquida sobre EBITDA para esse trimestre na casa de 5 vezes. Então, mais aumento aí, obviamente por conta de dólar, mas ela contraiu diversas novas dívidas agora, também para reforçar a caixa, para passar esse ano sem precisar de um aumento de capital ou coisa do tipo. Então, de novo, estrutural ruim. Eles já comentaram que vão mudar o plano de negócios da empresa nos próximos 30 dias e pretendem cortar aí cerca de 37% dos investimentos projetados ali. Então, o que ela está tentando fazer basicamente é cortar investimento, vender ativo, justamente para aumentar esse caixa aí nos investimentos. Outro ponto interessante que a gente precisa monitorar é como vão ser esses desinvestimentos, né? Muito se fala aí da abertura de capital da BR Distribuidora, também a gente tem a questão de venda da participação da Braskem, só que o fato é que o petróleo nesses níveis ali torna o valuation de qualquer ativo de uma petrolífera menos valorizado, né? Então ela precisa vender, vai ter que vender mais barato, é o que pode ser feito agora, né? Que mais a gente teve de destaque? Dividendos. O Bendini ontem na coletiva de imprensa deixou bem claro que não vai ter dividendos esse ano. Acho que o mercado já sabia bastante isso, mas ele foi bem enfático em falar isso. E obviamente, então, o spread do NPN não tem tanto o que operar. A gente viu uma abertura ali no spread. Quer dizer, o ratio caiu, o PN contra a ON, porque você pode ter visto um fluxo muito grande na ON por conta de estrangeiro, e também alguns investidores comentando em possível mudança societária, alguma coisa do tipo. Eles preferem ficar na 13. Então é isso que a gente ouviu, mas não tem muito o que operar aí, porque dividendos vai ser
zero esse ano, então você não tem que ter prêmio. Kim, já uma pergunta do Pedro aqui, vale trocar a 4 pela 3? Olha, ele tá... PN? A PN... A PN... Não, a N pela PN. A N pela PN, porque o eixo tá para baixo. Assim, de novo, não tem muito o que operar. Um long e short a gente não faria, mas uma troca até faz sentido, porque você vai ficar na empresa mais líquida, obviamente por um tempo, até tradou com um valuation maior. E outra coisa, a gente acha que não vai ter uma mudança societária muito grande. Então a gente está falando que vai vender a Petro, etc. A gente acha que não vai ter. Então essa distorção de fato foi um pouco maior do que a gente achava. A gente não acha que tem muito a ganhar em um long e short. Quero fazer um long e short para buscar 3%, 5%, não. Mas uma troca de posição acho que vale até para você ficar no ativo mais líquido aí, que é Petro 4, tá? Depois dessa extorsão faz sentido esse risco-retorno. Que mais que teve de highlight aqui? O Bendini falando que em maio eles devem começar a receber os valores desviados. Sim, até que eu colocou que aquele valor de 6 bi é um valor conservador, sendo que pode voltar uma parte disso para o caixa da empresa. Lembrando que até agora voltarão 18 milhões. 18 milhões é muito pouco perto de 6 bi, mas já é um começo, já é um primeiro passo, né? Isso aí, então, esses foram basicamente os destaques. O Celso está ouvindo lá a teleconferência, ele vai passar um e-mail depois mais detalhado dos principais pontos. Eles estão falando e detalhando um pouquinho mais o que é plano de desinvestimento para esse ano, como eles pretendem passar esse ano, porque a gente sabe a questão de endividamento, caixa, etc. Esses financiamentos novos, esse acordo com a China também, a gente vai ter mais detalhe. Talvez alguma pergunta sobre o modelo de partilha mais para frente, se isso vai mudar ou não, conteúdo nacional, então a gente vai ter mais informações, mas o resumo aqui para Petro é que o balanço de fato resolveu um problema de curtíssimo prazo, que tinha que ser resolvido, e é positivo você ter o balanço, mas agora o que vai ser o foco aqui para frente é resolver o problema da má gestão, né? Quer dizer, uma má gestão que gerou 44 bi de reavaliação. Você tem endividamento muito alto, quais vão ser os desinvestimentos que a empresa vai fazer, discutir modelo de partilha, então muita coisa para fazer. A gente continua cético no ativo, estrutural muito ruim ainda. A única notícia ali um pouco melhor de curto prazo talvez seja a eleição do Conselho de Administração, que deve vir o Murilo Ferreira, enfim, o Levi já comentou que o conselho vai ser bem populado de pessoas da iniciativa privada, então obviamente é disso que você precisa agora, mas de novo tem muita coisa para fazer, aos poucos, passo por passo, porque não é trivial aí a resolução desse problema, né? Petrobras, querendo ou não, controlou um foco aí de fogo, mas não apagou o incêndio, né? Acho que ainda é um longo processo. Sem colocar em patamares de preço, nós estamos falando do fundo de 2008 contra abril de 2015, mesmo patamar, até vimos isso na hora do gráfico. E outra coisa que eu gostaria de lembrar, que o Celso já tinha comentado, que existiam 4 saídas para a Petro. A primeira era a venda de ativos, já está ocorrendo. A segunda era ajuste da gasolina, que ocorreu ano passado. A outra, redução de CAPEX, de investimento. E a quarta seria emissões de ações. Isso eu acho... A minha leitura, até eu perguntar um pouquinho, é pouco provável que ocorra aí uma emissão de ações, pelo menos agora, mas a questão ou não de ter balanço já é algo positivo. Alta para o papel, na minha visão, eu acho que pouco provável ainda, mas já controlou um foco do incêndio. Longe de apagar o incêndio, mas já controlamos um foco. Realmente, emissão de ações, a gente estava conversando até com vários institucionais, acho que é um pouco de consenso que não vai ter essa emissão para esse ano. Eles conseguiram diversos financiamentos já, acordo com a China, para esse ano talvez não aconteça, mas mais para frente talvez seja inevitável ali por conta de caixa e endividamento, algum tipo de emissão ou coisa do tipo, tá? Então é um pouco disso de Petro. A gente agora vai para as perguntas e depois qualquer coisa a gente volta para o assunto. Mas começando aqui com Vale, o Rick está perguntando o que explica Vale subindo 13%, enquanto BHP e Rio Tinto sobem 4% no mesmo período. De fato, Vale deu uma bela esticada
ali, muito por conta também de preço de minério, deu uma boa aliviada ali e recuperada de certa forma. Lembrando que dessas aí, a Vale é a que tem mais exposição a minério de ferro no business minério de ferro, né? As outras são um pouco mais diversificadas. A Vale tem certa diversificação também em metais básicos, fertilizantes, etc., mas é muito exposta a minério de ferro, então o beta acaba sendo maior mesmo. Outra coisa que ela tinha caído mais também com relação às outras, né? As outras são mais resilientes na queda e na alta também tendem a segurar um pouco, mas o que dá para tirar de Vale basicamente você tem essa questão de estímulos da China de curto prazo, corte de compulsório, corte de juros, mais corte de juros pela frente. Enfim, isso aí tem impulsionado e dado algum alívio para Vale, mas ao nosso ver muito pontual, tá? Vale continua sofrendo um cenário muito ruim. Se a gente for ver China, tudo bem, vai ter estímulos, mas sobe pelo motivo errado, né? Porque se a gente for ver PMI preliminar de abril agora abaixo das expectativas, eu até anotei aqui esse dado PMI do HSBC veio 49,2, estimativa era 49,6, então em ambiente de retração e abaixo da estimativa, de novo, por um lado você tem uma dinâmica de preço de minério para baixo, deve se manter num patamar baixo. Por outro lado, você tem o maior consumidor de minério de ferro desacelerando, que é a China, com diversos dados ruins, PIB um dos menores ali crescimentos da história. Então isso aí tende a fazer Vale sofrer. Não é que depois dessa queda a Vale está uma barganha também, porque está negociando até, se a gente coloca uma projeção um pouco mais conservadora, acima de BHP e Rio Tinto, por exemplo. Então não é que está uma barganha, com um cenário difícil, fica ruim realmente ficar exposto a Vale. De novo, a gente, pelo menos a gente acha que essa alta é pontual e continua ali bem pessimista com o case, tá? Teve o RJC Filho perguntando sobre Embraer, quais os principais motivos da queda. O Nagai ali até ajudou. De fato é um pouco disso. Primeiro você tem um ruído muito grande do governo desde o começo do ano. Essas notícias de que o governo não estaria pagando diversos montantes contratuais ali com a Embraer. Recentemente o governo falou que de fato está devendo, começou a pagar já, mas querendo ou não, você traz ruído também. A gente sabe que é um ano de ajuste, a gente sabe que não vai poder contar tanto com o governo para esse ano, que é um cliente bem importante para a Embraer no mercado doméstico. Por mais que o mercado doméstico não seja a maior parte da receita da Embraer, você traz ali algum ruído. Você teve a questão ali de vendas e backlog também influenciando. Mas acho que basicamente essa questão do governo tem pegado bastante, tá? Só que a gente tem que separar também um pouco da questão risco-retorno, né? A gente, depois dessa queda de Embraer, ela vem negociando a múltiplos bem mais baixos, obviamente. Então a gente quis ficar um pouco mais exposto a dólar para esse curto prazo. Então a gente decidiu até colocar na Top Picks, que é a nossa carteira de curto prazo, um pouquinho de Embraer, porque a gente já tem uma exposição grande de Suzano, então a gente queria aumentar um pouco a exposição a dólar, mas a gente não queria concentrar em Suzano. E Embraer, depois dessa queda, se tornou um ativo com risco-retorno bem interessante, porque vai ficar exposto a dólar. Caiu bastante, você tem alguns ruídos, mas faz parte. Você tem que você só tem que calcular o risco-retorno, e pareceu bem interessante. A gente colocou com uma porcentagem bem menor, tá? Embraer, mas faz parte das nossas carteiras ali depois dessa queda. A gente tinha colocado, o ativo esticou, a gente tirou ela lá num patamar alto e agora está colocando de novo por conta disso aí, risco-retorno, tá? Próxima... Sim, pessoal perguntando sobre Croton. Próxima pergunta aqui, Croton. Eu vi uma notícia hoje, não sei se foi no Valor ou se foi na Folha, falando que as faculdades não poderão tirar o aluno caso ele não tenha nota suficiente para permanecer no FIES. Que a Caixa deveria entrar em contato com a escola e com o aluno. Você viu algo nesse sentido? Eu não cheguei a ver essa notícia, mas o que tem de fato mexido no setor é justamente, hoje sobe, mas enfim,
Você tem algumas declarações do Levy querendo restringir mais o FIES, etc. Mas o que dá para a gente tirar disso aí para Croton no curto prazo você vai ter uma volatilidade muito grande por conta de fluxo de notícias com relação à mudança do FIES. Você tem uma volatilidade muito grande. Por outro lado, você não tem nenhuma perspectiva de alguma notícia ou um trigger muito claro para no curto prazo as ações subirem de uma forma consistente. Não tem. Então, o risco-retorno para curto prazo não vale muito a pena, a gente acha, no setor de educação. Agora, olhando mais longo prazo, de fato, Croton, ela tem o melhor management do setor e um dos melhores managements da bolsa, e é nesse tipo de ação que você quer ficar no momento de mudanças no setor. Você precisa ter um management ágil e com uma boa visão estratégica para conduzir a empresa, e é isso que a Croton tem. Então, por isso que a gente acha que ela tem mais valor para longo prazo, está negociando cerca de 10, 11 vezes preço-lucro 2015, faz sentido. A gente acha que o setor não acabou, EAD ainda vem muito forte, a gente tem a questão da fusão da Anhanguera e dá para captar sinergia daí, então a gente acha que tem sim algum valor, vale aí uma exposição ainda que pequena, até a gente sabe que as mudanças do FIES vão afetar, assim, isso é fato, vai afetar negativamente, só que boa parte já está no preço, então a gente acha que vale alguma exposição ainda que menor. Acho que hoje estava subindo, acho que é muito com relação a essa notícia que saiu hoje, não sei se foi Folha ou valor, eu passei bem por cima, mas era algo no sentido que a faculdade não poderia tirar o aluno do FIES ou suspendê-lo caso ele não tenha nota suficiente para continuar na instituição. Então, a Caixa, juntamente com a faculdade, deveria chamar o aluno e perguntar o que estava acontecendo para ele não ter conseguido aí as notas necessárias para continuar na faculdade. Acho que isso, querendo ou não, acaba fazendo que tenha mais alunos dentro do FIES, dentro das instituições. Vou dar uma olhada nessa notícia, eu vi hoje de manhã, mas acho que provavelmente seja essa a notícia que esteja impactando o mercado no dia de hoje. Mas segue aí todos os comentários que o Kim colocou. Né? De novo, no curto prazo, qualquer notícia vai mexer, vai puxar e derrubar o papel, mas a gente tenta ter uma visão um pouco mais ampla aqui, porque não é uma regra ou outra dessa que vai salvar ou derrubar o setor, né? Acho que é muito mais o quanto de valor ela pode gerar no longo prazo, e é isso que a gente está olhando, mas a gente acha que é difícil você se posicionar se você tem uma visão de curto prazo, tá? Para as educacionais. Eu acho que eu vou fazer um link aqui, falando de educação. Hoje teve uma notícia bem relevante de Ânima. Na verdade, ontem à noite ela reportou que cancelou o acordo com a Whitney que eles tinham fechado no final do ano passado, por isso que ela sobe, mas eu vou explicar um pouco racional. No final do ano passado ela tinha feito esse acordo com a Whitney, que tem cerca de 60 mil alunos, a Ânima tinha 80 mil, então quase dobrando ali, um acordo muito relevante. E eles tinham fechado, mas o que eles pagaram tinha como base aquelas premissas de um FIES operando full ali nas regras antigas, e o setor realmente mudou totalmente. Então eles preferiram cancelar esse acordo, porque eles pagaram por uma empresa e agora tem outra, porque as perspectivas mudaram. Por um lado, pelo lado negativo, você vai ter a multa de cerca de 50 milhões de reais, e também você deixa de ter todas aquelas sinergias, porque era um acordo bem interessante ali, esse com a Whitney. Por outro lado, a empresa mostra uma capacidade de gestão, uma disciplina ali com o capital, porque ela viu que pagou mais caro e o cenário é outro, então ela preferiu abrir mão desse deal aí, e por isso que a empresa sobe, por isso que as ações sobem. O mercado viu como positiva essa questão. Eu até achei que a notícia aqui foi do Correio Brasiliense, que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou ontem que a Caixa Econômica Federal, responsável pela operação do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, não poderá excluir do programa alunos que não atingirem 75% de rendimento acadêmico, como ocorre hoje. Então, acho que essa foi a informação, não é resultado, seria aí não seria aí o rendimento acadêmico em si, tá? Tem que atingir 75% hoje. Porém, a faculdade não pode tirar esse aluno caso ele não tenha 75% do rendimento acadêmico. Isso porque acho que ocorreu um caso
onde um aluno não conseguiu ir à faculdade por problemas de família, de doença de família. Então, antes de excluir esse aluno do FIES, a faculdade deve entrar em contato com o aluno e perguntar o que está acontecendo. Então, foi essa a notícia. Acredito que esse seja um dos motivos que estejam impactando hoje a Croton. Beleza. De fato, você retém um pouco de base de alunos aí com essa questão, mas de novo pontual. Que mais que a gente vai ver aqui em termos de dúvidas? A gente teve resultado de Usiminas hoje também, acho que vale comentar. Usiminas estava subindo bastante até então. O pessoal já está comentando aqui, mas falando do resultado, o resultado do primeiro TRI reportado hoje de manhã, resultado acima do esperado, principalmente pela parte de siderurgia, que performou muito bem. O volume, se a gente for ver, apesar do volume ter ficado estável de vendas de aço no trimestre contra trimestre, o mix melhorou muito. Quer dizer, as vendas para o mercado interno aumentaram 10%, então o share, a participação de mercado interno foi de 81% para 88%, isso aí tem um belo incremento de margem, porque a margem de fato é maior. Então isso aí fez com que a receita subisse 4% na comparação trimestre contra trimestre, mas o importante destacar é ali na geração de caixa operacional, né? No EBITDA foi bem maior, cerca de 25% maior do que o trimestre anterior. Eles conseguiram diminuir um pouco de despesa, PDD, e isso incrementou, obviamente, margem, que chegou a 13,2%. A parte de mineração, que vinha muito fraca durante os últimos trimestres, deu uma melhorada, uma aliviada ali, o volume parou de cair, enfim, então a gente via esse segmento de mineração não estava contribuindo quase nada com o resultado, e agora até que deu uma contribuição para o EBITDA consolidado da empresa. Então, no resumo, resultado acima do esperado, principalmente por conta dessa boa performance na parte de siderurgia, mas apesar disso a gente não recomenda exposição, né, no ativo. Querendo ou não, em termos de múltiplo, ela não negocia uma barganha, cerca de 9, 10 vezes EV/EBITDA, que é o valor da firma sobre o quanto ela consegue gerar de caixa operacional. Não é uma barganha, longe disso. Além do múltiplo relativamente alto, você tem um cenário bem desafiador para esse ano. É só a gente ver montadoras ali com uma queda bem brusca na produção e vendas nesse primeiro trimestre. A gente tem também indústria desacelerando, produção industrial, e mais um adicional aí é a questão do imbróglio societário, né? Você tem um cenário extremamente desafiador. Essa é a hora que você precisa de um management para conduzir a empresa e mostrar qual que é o caminho estratégico, e você tem um bloco rachado ali e que deve continuar por um tempo. Então, de novo, múltiplo relativamente alto, fundamento ruim, imbróglio societário, a gente não recomenda exposição para Usiminas, tá? Vamos ver o que tem mais de dúvidas aqui. Perguntaram sobre o ouro. Pessoal, o ouro ele é negociado através do ticker OZ1D, são 250 gramas, tá? Ele vai muito junto com o dólar, tá? Tem até um relatório que eu disponibilizei para você na área logada faz um tempinho. Ele vai muito de acordo com o dólar. E em momentos de euforia, as pessoas sempre correm para a proteção, que o ouro aí seria algo de reserva de valor. Então, anos de euforia, momentos de euforia, as pessoas acabam em direção ao dólar e ao ouro, por isso que essa valorização dessas moedas em anos de crise. Porém, o dólar está parecendo que volta, né? Nós temos até um trade já no dólar, está bem no 0 a 0. Então, o ouro deve seguir agora voltando. Graficamente, ele bateu numa projeção que nós tínhamos, que foi a casa de 125, e agora, como o dólar está voltando, ele tende a voltar também, tá? Então, eu acho que é físico o ouro, então você pode ir lá comprar seu ouro, você pode ir lá retirar seu ouro. Porém, acredito que não seria agora a melhor estratégia a compra de ouro, tá? Então, fica aí. Tem um relatório lá. Se alguém tiver mais algumas informações, algumas perguntas ou dúvidas, na hora que eu voltar para a sala lá, a gente conversa, bate um papo aqui sobre o ouro. Mas não é o momento de comprar ouro, na minha visão. Boa. Isso aí. Acho que eu vou comentar aqui agora de algumas questões da teleconferência. O Celso enviou um e-mail aqui falando um pouco dos highlights
e dos destaques da teleconferência. Eles falaram bastante sobre os detalhes da reavaliação de ativos. Deixa eu ver aqui, a produção da companhia segue não apresentando crescimento, então ali corroborando aquele operacional que a gente viu fraco no último resultado. Se a gente analisar 2014 contra 2012, o crescimento na parte de exploração e produção foi apenas de 2,7%, então um operacional muito ruim, como se não bastasse, né, todas as questões que a gente já comentou. Na parte de venda de ativos, em 2014 a companhia já realizou a venda de 4 bi de dólares, e aí ela pretende aí fazer um pouco mais de desinvestimentos para esse ano. Que mais que tem aqui de destaque? Foi comentada na teleconferência que não existe nenhum plano de nova capitalização ou conversão de dívida em ações. Então, a gente já comentou aqui, parece que no curto prazo nada de nova capitalização por enquanto, né? Por enquanto, porque, de novo, ela conseguiu uma boa quantidade de financiamento agora, vão fazer desinvestimento e eles vão conseguir passar, de fato, 2015, mas mais pra frente talvez seja o caso, tá? Segue ali o programa de desinvestimento, esse é outro destaque da teleconferência, que deve alcançar um volume aí de cerca de 14 bi de dólares. Basicamente a gente está falando nesse ano um desinvestimento de cerca de 4 bi de dólares, então para esse ano, e mais 10 bi de dólares para 2016, então um forte desinvestimento, só precisa ver de onde que vai vir isso. A gente tem ali BR Distribuidora, um possível IPO, tem também venda da participação de Braskem, que roda em torno de 3 bi de reais, então isso aí deve compor alguma coisa nesse sentido para esse ano, mas aí um desinvestimento muito forte para 2016, cerca de 10 bi de dólares, tá? Vamos ver o que mais que teve. Acho que destaques foram esses. O Celso ainda trazendo ali basicamente à tona a questão do alto endividamento da empresa, que segue a 4,8 vezes dívida líquida sobre EBITDA, como a gente já comentou aqui, e seria mais razoável algo em torno de 3,5 vezes, tá? Então, ela vai continuar com esse risco de endividamento e, obviamente, um risco elevado de perder grau de investimento. Isso vai continuar no radar, porque, de fato, não foi resolvido isso. Depende muito de venda de ativos, maior geração de caixa, etc. Então, algumas saídas que o Celso comenta aqui para a companhia daqui para frente seria a mudança no modelo de partilha. Com isso, ela não precisa entrar com 30% nos novos blocos, e também ela pode vender blocos que ela já tem e que ela conseguiu nos leilões passados. Isso aí vai reforçar a caixa. Então você tem também as vendas de ativos, conversão de dívida em ações, isso também pode ser uma saída, e capitalização via emissão de ações, essa menos provável, como a gente comentou. Então, de novo, resumindo, os receios permanecem aí com relação à alavancagem financeira da companhia e produção de petróleo sem crescimento. Essa questão de partilha me chama muita atenção, pessoal, porque esse é um modelo econômico que a Petrobras fazia, que é muito parecido com o modelo que o governo adota, que é um modelo, praticamente um modelo chinês. Esse de partilha se não me engano, é norueguês, mas é muito ligado com a China. O que a China faz? Todas as empresas que investem no país, a China tem que ter participação nessa empresa. Isso para quê? Eles acreditam que investimento direto é bom sim, mas é muito melhor se há transferência de tecnologia, principalmente de empresas grandes, para as empresas menores nacionais. Então, esse era o modelo que a Petrobras tentou, ao meu ver, adotar aqui. Um modelo onde as grandes de fora viessem para o Brasil e ocorresse uma transferência de tecnologia entre essas empresas e a Petrobras em si aqui, para que isso viesse para virar uma tecnologia nacional. Porém, em momentos como esse, onde você precisa enxugar suas contas, onde a Petrobras precisa investir, ela precisou abrir mão disso. Isso é algo que me chama muito a atenção. Isso e a questão de não precisar mais utilizar produtos nacionais, que era outra coisa muito defendida, pelo menos pelo modelo econômico
que é adotado pelo governo, pela mesma escola que eu segui, econômica, que eu aprendi, são coisas que o governo não faria se não houvesse extrema necessidade, porque eles levam isso à risca como sendo algo necessário para o crescimento industrial do país. Então essas duas coisas me chamaram muita atenção. Bom, é isso aí, pessoal. Acho que deu para comentar bastante sobre Petro. O Celson deve enviar, ou já enviou um e-mail falando um pouquinho mais da teleconferência, que a gente comentou aqui os principais destaques. Mas vale porque no e-mail vai ter alguns gráficos ali bem interessantes sobre, enfim, essa reavaliação, perspectivas de exploração e produção, fluxo de caixa, desinvestimentos. Tá bem interessante para vocês ficarem ligados aí. Mas de novo, Petrobras estrutural ainda muito ruim, alta alavancagem e um problema bem difícil para resolver, né? Você tem que fazer um alto desinvestimento, isso aí vai prejudicar a produção futura, então é uma equação ali que não é trivial de se resolver, mas a gente vai ficar de olho em mandar mais informações ao longo do dia, tá, pessoal? Então, por hoje a gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, basta acessar ali via chat ou via e-mail a equipe de análise que a gente vai estar à disposição. Mas por hoje é só. A gente se vê amanhã, pessoal. Boa tarde para todo mundo e bom almoço. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.